Então, vamos lá, vamos falar sobre métricas e indicadores de RH. Então, vejam, é importante dar os créditos ao trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo Creative Commons da Febracop University. Então, aí é bom entender que a gente não precisa sempre preparar materiais, a gente tem a concessão de algumas empresas, né, que muito gentilmente disponibilizam materiais bem interessantes para a gente compartilhar com nossos alunos. Então, vamos lá. O que é importante é entender sobre a questão de métricas e indicadores de RH. Primeiro, é importante sempre a gente apresentar algo tentando identificar expectativas. Quais são as expectativas de alguém que está diante de um assunto extremamente atualizado, que faz com que a gente tenha que rever os nossos conceitos em relação a RH. Nós não temos essa prática. A disciplina de métricas na grade curricular do curso de RH, ela foi colocada, essa disciplina, recentemente. Antes, não, o RH não trabalhava com estatística, o RH não trabalhava com indicadores de desempenho, não trabalhava com gráficos, e hoje existe uma necessidade de monitorar tudo isso. Então, a partir daí, né, vamos entender, importante que a gente saiba, né, todos os aspectos que se refere a entender quem nós somos hoje. Como esse workshop ele acontece na realidade, existe aqui uma necessidade da gente fazer um partilhamento para descobrir quem nós somos, né? Quem são os colegas que fazem parte da nossa turma. Como nós estamos num momento de distanciamento social, nós não vamos poder fazer esse trabalho. Então, vamos lá. Então, qual o objetivo de trabalhar métricas e indicadores de RH? O objetivo é guiar. Guiar quem? Os profissionais de RH. Para onde? Para as estratégias. Mas como? Implementando métricas. Mas que métricas? Métricas que estejam associadas aos subsistemas da área de RH. Então, a proposta, né, desse workshop foi preparar as pessoas para construir programas de métricas e indicadores. E aí, a partir daí, esse trabalho desse workshop foi desenvolver um programa passo a passo. Como você pode trabalhar e desenvolver uma metodologia para você montar indicadores de RH dentro da empresa. Então, algumas perguntas, elas são importantíssimas. Primeiro, para você medir, para você escolher as métricas que você vai monitorar, para você verificar qual o indicador, ou quais os indicadores você vai trabalhar, é necessário que você primeiro pergunte: como você mede os seus processos no RH? Se mede, porque o problema é que muitos RHs não funcionam com medições. Lamentavelmente, a realidade que a gente verifica nas organizações é que o RH não tem acompanhamento dessa natureza, com esse nível de complexidade. São indicadores, às vezes, muito simples. Alguns indicadores, eu acredito que todos os RHs, eles trabalham, que são os indicadores muito de rotina, tipo percentual de absenteísmo. Acho que isso aí é um indicador que todos os RHs trabalham. Mas esses indicadores, eles não são, são importantes, sim, mas não são os indicadores que eu estou me referindo agora. Eu estou falando de novos indicadores. Eu estou falando de indicadores estratégicos que façam com que o RH se posicione como business partner. Então, é importante entender como você mede os seus processos no RH. Entendendo o que é processos primeiro. O que são os processos? Um conjunto de atividades intercaladas que visam atender a um objetivo, alcançar um objetivo. E aí, quais são os processos do RH? Descrição de cargos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, política de benefícios e remuneração, segurança do trabalho, segurança que envolve também as questões voltadas à segurança da informação,
tudo que se refere a criar dentro da organização um empoderamento e uma felicidade, envolve avaliar clima organizacional, avaliar potencial, avaliar desempenho. Então, são todas as coisas que cuida o RH. Bom, outra coisa, quais são as métricas que mais interessam na sua gestão? Quando você quer identificar as métricas mais interessantes para você monitorar, é interessante primeiro você verificar a importância de você estabelecer essas métricas. Por quê? Onde você deve medir é onde existe um indicador-chave de sucesso. O que é um indicador-chave de sucesso? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você trabalhe com costureiras, numa empresa de confecção. Se a costureira ela recebe do setor de corte as peças para costurar, é interessante que antes que ela comece a costurar, ela verifique se as peças estão devidamente cortadas. Por quê? Porque se as peças estiverem erradas, ela vai costurar errado e vai continuar o processo agregando mais despesa, mas não agregando valor. Então, as empresas, elas precisam saber entender essa importância. Então, um indicador importante para essa costureira verificar é se as peças, né, que estão cortadas estão adequadas. Por quê? Ela só vai costurar peças boas. E aí é um ponto-chave de sucesso, é um indicador-chave de sucesso. Então, o RH, vamos lá, vamos imaginar treinamento e desenvolvimento. Qual a métrica importante que o RH deveria estar sempre observando? Não basta você monitorar a quantidade de pessoas que atenderam ou participaram dos treinamentos que foram oferecidos pelo RH. Isso não é suficiente. É necessário que você verifique o percentual de engajamento, sim, quantos participaram, isso é importante, mas verificar qual foi a performance, ou seja, se essas pessoas elas evoluíram depois do treinamento. Então, é comum as empresas fazerem o seguinte, depois de 3 meses das pessoas treinadas, elas passam por uma nova avaliação de desempenho. E aí, você vai verificar, e aí, com essa atividade, com esse implemento, com esse treinamento, resultou em uma performance melhor? E aí sim, isso aí é importante, é relevante. Então, veja como você pode enxergar, como você deve metrificar a área de RH. E outra coisa importante é como você vai implementar isso, como você vai sistematizar isso. Então, para definir os indicadores, né, que sejam relevantes para a área de RH, é necessário antes entender exatamente qual é a função do RH. Cada RH ele tem um posicionamento diferente, depende do contexto que ele está inserido. Então, depende muito do tipo de empresa. Então, você precisa entender em que contexto empresarial você está e como o RH ele é percebido por essa empresa. E a partir daí, você entende a função do RH para essa empresa e você direciona estratégias para a RH. Agora vejam, se você observar que a empresa é extremamente retrógrada e que ela não está atuando da forma correta, né, para que os resultados sejam alcançados, você, com muita maestria, com muita cautela, você precisa tentar convencer, tentar influenciar os gestores, no caso, a gestão estratégica da empresa, para que eles saibam a importância desse posicionamento do RH estratégico. Bem, então, a partir daí, vamos entender. Existe uma necessidade de nós entendermos o que são indicadores estratégicos e o que são indicadores de rotina. Existe uma diferença entre indicadores estratégicos e indicadores de rotina. O que são os indicadores estratégicos? Os indicadores estratégicos são aqueles que estão dentro da definição dos objetivos organizacionais. Geralmente, eles estão desenhados pela visão da empresa. E os indicadores de rotina são aqueles indicadores do próprio RH, da rotina do RH, que ele monitora para
fazer com que o RH funcione no seu cotidiano. Então, é possível que alguns indicadores de rotina eles sejam importantes para você utilizar como indicadores estratégicos? Sim, você pode ter alguns indicadores de rotina que conversam com os indicadores estratégicos. Mas como é que você sabe se o indicador de rotina está em sinergia, está em linha, está alinhado com os indicadores estratégicos? Quando você entende qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, e aí quais são os seus objetivos, e aí a partir daí você olha para os objetivos organizacionais e você olha quais são os indicadores que vai dar conta, né, para fazer com que as pessoas sejam melhoradas e aperfeiçoadas para conseguir alcançar esses resultados. Então, a função da área de RH é selecionar, né, uma das funções importantes, que a gente chama de suprimento, né, recrutamento. Outra coisa importante é gerir. Gerir é gerenciar. Gerenciar significa planejar, organizar, dirigir e controlar. E quando você controla, você tem resultados, e quando você tem resultados, você tem que fazer ações corretivas. E aí, a partir daí, você vai também nortear os colaboradores, orientar, colocar eles dentro de uma direção correta. E essa direção qual é? Aos objetivos e metas da empresa. Você tem que direcionar as pessoas aos objetivos e metas da empresa. E aí você me pergunta, não, mas isso aí não é responsabilidade do gestor da área, do gestor financeiro, do gestor administrativo, do gestor contábil? Sim, essa gestão, esse norteamento dos colaboradores é uma gestão compartilhada. O gestor, ele faz esse trabalho, mas o RH também apoia, porque o RH, ele funciona hoje como um órgão de assessoria, um setor de staff. E aí, a partir daí, ele vai fazer o quê? Preparar os gestores para preparar os colaboradores. Então, ele está junto. Outra coisa importante da área de RH é garantir a alta produtividade das equipes. É extremamente importante garantir que as pessoas produzam mais e melhor. Outra coisa importante também é definir política de recrutamento, plano de cargos e salários. A política quer dizer as diretrizes. Você não pode contratar as pessoas todas do mesmo jeito. Você precisa entender qual é a proposta da empresa para com os cargos. E a partir daí você vai montar um robusto plano de desenvolvimento das pessoas, um robusto plano de remuneração. Isso tudo alinhado com o quê? Com os objetivos e metas da empresa. Planejar e garantir a execução de pagamentos, férias, banco de horas, que envolve aqui tudo que a gente está falando. Envolve aqui a remuneração. Porque a remuneração é o quê? Nós já vimos na primeira aula. Remuneração é igual salários mais, digam para mim, salários mais benefícios mais incentivos. Muito bem. Então, vejam, os salários, né, são propostas que estão muito engessadas em função do piso e do teto da categoria salarial, né? Tem a ver. Está muito engessado também com a possibilidade da empresa aumentar, porque a empresa hoje não pode aumentar salário de qualquer forma. E aí, a partir daí, o que vem para resolver essas questões? A remuneração variável, a remuneração estratégica, que vai fazer com que as pessoas vão receber um valor a mais através de incentivos, mas por conquistas realizadas. Não é simplesmente receber um salário a mais, mas receber condicionado a uma conquista, relacionada a uma estratégia que a empresa desenhou. E aí, a partir daí, o RH tem que garantir pagamentos, férias, né? No caso aí, férias é um benefício que a gente chama de obrigatório, né? Ele não é um benefício voluntário, é um benefício obrigatório. Banco de horas, que o banco de horas é um benefício que é negociado no sindicato, né? Autorização de licenças, segurança, saúde, alimentação e transporte, que são benefícios, né, de todos os funcionários que são contratados pela empresa. Então, vejam, aqui nós temos novamente o nosso ícone, né, na área de RH, Urist, falando sobre os 4 papéis de RH. Existe um papel do RH estratégico, um papel de RH especialista administrativo, um papel de RH defensor dos funcionários
e um papel de RH agente de mudança. Então, se vocês olharem com dedicação, vocês vão ver que essa função do RH, esse papel de defensor, já está ultrapassada. O RH não tem que ser defensor de funcionário, ele tem que estar do lado da justiça. E aí, a partir daí, o RH sai desse patamar. E aí, depois, o RH passou a trabalhar como especialista administrativo, cuidando de salários, dos subsistemas da área de RH, que isso hoje é pouco para as empresas. Aí, depois, o RH passou a ser o agente de mudança, trabalhando toda a parte de arquitetura organizacional, avaliando performance, trabalhando T&D, e aí evoluímos de novo. E hoje, o que as empresas esperam dos RHs? Parceiro estratégico, business partner, que é a pessoa que vai estar planejando estrategicamente o RH, entendendo o RH como parceiro do negócio e cuidando de uma cultura e de uma imagem organizacional. Então, para quem o RH trabalha? Nós sabemos que o RH tem dois públicos, o cliente interno e o cliente externo. Os clientes que a gente chama de diretos, né, são os clientes internos, que estão dentro da empresa, que são os colaboradores, né, e toda a estratégia empresarial que acaba sendo um cliente de negócio. Então, o RH ele tem que cuidar dos colaboradores e da estratégia organizacional. Quando eu falo de clientes indiretos, nós entendemos como o público externo, os clientes externos, que envolve os clientes que já estão cativos e os prospectos, que são os clientes que possíveis clientes, que são clientes que ainda não foram conquistados. Então, o RH hoje ele cuida de tudo isso, por incrível que pareça. Então, a partir daí, o que é importante fazer? É importante que você conheça e saiba fazer um mapa estratégico. Para você definir indicadores de desempenho na área de indicadores estratégicos na área de RH, você precisa conhecer o que é mapa estratégico. Mas para você conhecer mapa estratégico, é necessário que você saiba inicialmente entender o que é uma estratégia. Como é que uma empresa monta uma estratégia? Primeiro, ela tem que se reconhecer. O que é o reconhecimento da empresa? É saber quem ela é, para que ela existe, que a gente denomina de missão, a razão de existir. Depois, uma empresa ela precisa ter uma visão, onde ela quer chegar, ela tem que ter um propósito. E a partir daí, ela precisa de gente, precisa de valores que estão, né, guardados, né? Esses valores estão guardados dentro das pessoas. Esses valores são resgates que são feitos através do bom desempenho das pessoas. E as empresas declaram quais são os valores que elas querem que nós tenhamos. E aí, a partir daí, ela declara isso. Bom, depois, uma empresa precisa analisar cenários. Existe uma ferramenta chamada Matriz SWOT, que analisa ambiente interno e ambiente externo. Quando analisa um ambiente interno, fala-se de a parte de positiva da empresa, que a gente chama de potencialidades, e a parte negativa da empresa, que são as fragilidades. E a parte externa envolve ameaças e oportunidades. Então, a empresa precisa olhar para dentro e para fora, para se reconhecer, se perceber. E a partir do momento que a empresa entende quem ela é, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, como ela está, né, dentro do cenário dela, a parte endógeno e a parte fora, out, você tem aqui um reconhecimento do que precisa fazer. Você tem pontos negativos, você tem ameaças, você tem pontos fortes, você tem oportunidades. E a partir daí você vai montar o que? As suas estratégias. Então, vamos lá. Se por acaso tiver um exemplo, que uma deficiência da empresa é a mão de obra. Ela tem uma mão de obra não qualificada, é um ponto fraco. Se é um ponto fraco, qual vai ser a estratégia? Preparar, treinar e desenvolver essa equipe. Isso aí é o quê? A estratégia. Então, qual é a meta? Treinar 200 pessoas ao ano, com performance de 85% de aproveitamento. Então, você vai criando aí indicadores para medir. Então, quando você tem esse reconhecimento de cenários e da identidade organizacional, você monta o quê? Os seus objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos, eles são organizados em um mapa estratégico, que é isso que eu vou apresentar agora. Então, o mapa estratégico é uma representação visual da estratégia.
É ali onde a empresa evidencia os desafios da instituição. É lá que ela concretiza a sua missão e a sua visão. O mapa estratégico, na realidade, são objetivos estratégicos que estão distribuídos nas perspectivas. São 4 perspectivas: aprendizagem e crescimento, processos, cliente e resultados financeiros. Então, toda empresa ela tem essa necessidade de reconhecer como ela deve organizar os seus indicadores estratégicos. E aí envolve, primeiro, você identificar todos os objetivos e todos os indicadores que você precisa monitorar na perspectiva do negócio, de aprendizagem e crescimento. Depois, todos os objetivos que você precisa performar dentro da perspectiva de processos. Depois, todos os indicadores de desempenho que você precisa monitorar na dimensão clientes. E depois, o verdinho, todos os indicadores que você precisa monitorar na dimensão financeira. E aí, a partir daí, é isso. A perspectiva do negócio, a gente chama esse mapa estratégico de BSC, Balanço de Scorecard, que é um mapa estratégico. E esse mapa está distribuído em 4 áreas, 4 camadas: financeiro, clientes, processo e aprendizagem e crescimento. Então, o BSC, o que ele faz? Ele bota a visão e a estratégia no centro das atenções. E tudo é feito para cumprir a visão e a estratégia. Quem desenvolveu essa ferramenta foi Kaplan e Norton, né? São 2 professores de Harvard. E aí, a partir daí, eles entendem que o Balance Scorecard é uma metodologia de medição, que visa o quê? Você fazer a devida gestão do desempenho organizacional. Então, o que diz cada dimensão? Vamos lá, começando por baixo. Aprendizagem e crescimento. É importante que a empresa saiba como alcançar a visão. Como é que ela consegue alcançar a visão? Com as pessoas sendo modificadas, com as pessoas progredindo. Se nós olharmos para o processo, como é que a empresa consegue melhorar sua performance? Com clientes satisfeitos, com processos devidamente descritos. Como vamos agora para a perspectiva de cliente, com a empresa, né, precisa fazer para satisfazer o seu cliente? Para, a partir daí, dentro da perspectiva cliente, como é que esse cliente vê o funcionário? Como é que esse cliente vê o comportamento dessas pessoas que estão atuando dentro da empresa? E, por fim, o financeiro. Para ter sucesso, a empresa quer o quê? Resultado. E aí, vamos lá. Se eu tenho pessoas capacitadas, aprendizagem e crescimento, eu tenho processos internos de negócio alinhados, eu tenho, consequentemente, clientes satisfeitos. E clientes satisfeitos gera resultados financeiros. Então, é uma relação de troca. Então, os objetivos do BSC. O BSC, ele visa traduzir a missão e a estratégia de uma organização. Através de quê? De objetivos e medidas tangíveis. Veja, quando a gente entende e conceitua a questão de indicadores, nada mais é do que indicadores são termômetros, né? São bússolas que precisam ser colocadas para a gente não se perder. Então, a empresa precisa comunicar e associar esses objetivos às suas medidas estratégicas. E ela precisa planejar e estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas, ou seja, essas metas, elas são alinhadas com as pessoas precisam reconhecer, precisam saber e precisa utilizar no seu cotidiano esses indicadores para performance. Então, os objetivos do BSC são permitir a integração, né, e o balanceamento dos indicadores de desempenho da organização. Ela também é objetivo o desdobramento dos indicadores corporativos. Esse desdobramento tem a ver com os setores, com as metas claramente definidas, e também melhorar o feedback e o aprendizado estratégico, porque uma vez que você monitora, você tem devolutivas. Quando você tem devolutivas, você sabe se está bom ou se está ruim. E aí você tem aí uma possibilidade de performar. Então, quando a gente olha para as dimensões do mapa estratégico, vamos começando de baixo para cima, aprendizado e crescimento. Quais são os fatores pelos quais as pessoas compram de nós? Quais são os fatores pelos quais queremos que elas comprem? É importante a gente observar o que a gente precisa desenvolver nas pessoas. Quando os clientes procuram a empresa,
né? Ele procura não só comprar produtos, eles procuram uma experiência. E essa experiência envolve tudo, envolve o cheiro da loja, envolve a limpeza, envolve o tratamento do colaborador para com o cliente, envolve a atenção, envolve o conhecimento que ele tem sobre o produto. O cliente, ele quer perguntar e quer que essa pessoa saiba explicar. E aí isso tudo tem a ver com aprendizagem e crescimento. Quando a gente fala de processos, a empresa precisa saber o que é que ela precisa organizar. Então, é necessário que tudo isso esteja alinhado com os objetivos. Ou seja, os processos eles são objetivos a ser alcançados. Cada processo tem um objetivo. Você fala de recrutamento, o objetivo é o quê? É atrair candidatos dentro do perfil. Quando você fala de seleção, é você escolher dentre os que vieram o melhor. Quando você fala de treinamento e desenvolvimento, é performar, é melhorar conhecimento, habilidades e atitudes. Quando você olha para a dimensão clientes, quais são os fatores pelos quais as pessoas compram de nós? Precisa entender o que satisfaz o cliente, quais são os fatores pelos quais os clientes se satisfazem. Então, quando eu trabalho aprendizagem e crescimento, eu olho para o cliente. E quando eu olho para o cliente, eu olho para a aprendizagem e crescimento, porque o cliente responde e eu melhoro embaixo. Por quê? Porque eu preciso reconhecer o que o cliente não está gostando, para poder fazer o quê? Um processo de aprendizagem e crescimento. Então, uma coisa vai e volta todo o tempo. E eu preciso todo o tempo estar olhando para o cliente, para ver o que eu posso oferecer de melhor para ele. Então, aprendizagem, crescimento e cliente tem uma relação muito grande, é uma relação de sinergia. E o financeiro, qual é a consequência de criar valor? Quando eu crio valor, eu tenho um cliente satisfeito. E cliente satisfeito, ele está satisfeito como? Quando os funcionários estão devidamente treinados, capacitados, engajados, envolvidos, motivados, e os processos são devidamente organizados, são devidamente eficazes, têm qualidade, respostas rápidas. Então, funciona assim. Então, a partir daí, você monta o seu mapa estratégico. Você vai montar objetivos de aprendizagem, aprendizado e crescimento, objetivos de processos, objetivo para clientes e objetivo financeiro. E aí você consegue aí começar a entender, né, como você vai aí montar o seu dashboard. Que dashboard é um painel de indicadores. Bom, então, objetivos estratégicos são resultados quantitativos, mas também podem ser qualitativos. Geralmente, os objetivos estratégicos, eles têm uma pegada mais quantitativa, mesmo que nós saibamos que é possível você também trabalhar com dado qualitativo, só que o quantitativo é mais forte. Para quê? Para que a empresa pretende alcançar. Então, a empresa ela declara resultados que ela quer alcançar, tanto quantitativo como qualitativo. Então, se a empresa diz que quer aumentar o nível de satisfação do cliente 80%, ela tem aí um indicador de resultado que ela espera. Devem ser desdobrados a partir da visão da empresa e funcionar como condutores do caminho à visão. Vejam, quando eu monto objetivos estratégicos, quando eu monto painéis de desempenho de funcionários voltados a indicadores estratégicos, eu vou montar aí um conjunto de indicadores que podem ser desdobrados, e geralmente eles são desdobrados de vários outros indicadores, porque às vezes o indicador ele não é puro, ele é desdobrado de outros indicadores, para que a empresa continue entregando valor e ela caminhe, ela vai ao encontro da visão. E ao contrário da missão, né, a missão é uma visão mais genérica, é uma proposta de objetivo deve ser definida de forma mais concreta, por quê? Porque a missão é a razão de existir. E aí, a partir daí, ele é mais estático, esse processo. Enquanto que a visão, ela vai mudando. Se eu alcanço um objetivo, eu monto uma nova visão. Então, aqui um exemplo. Funcionalmente, os objetivos precisam ser transformados em metas. Você pega um objetivo, porque os objetivos eles podem ter várias metas. Isso é bom, porque aí você vai tendo um sentimento que você está conseguindo alcançar. Vou dar um exemplo aqui, até que eu coloquei para o trabalho de vocês, mas vamos citar um objetivo de um jogador que eu coloquei lá. O nome do jogador é Zarcos. E Zarcos quer ser reconhecido como o melhor artilheiro do mundo, fazendo 1.300 gols em 20 anos de carreira. Isso aí é o objetivo de Zarcos. E aí você vai o quê? Vai colocar várias metas. Então, a meta 1 é o quê?
ele fazer tantos mil gols. Mas por campeonato, né, por ano, você pode colocar várias metas. Meta um, ele faça tantos gols em uma partida. Meta 2, que ele faça tantos gols no campeonato. Meta 3, que ele faça tantos gols em 2 anos de carreira. Então, você pode colocar várias metas que conversam com o objetivo maior. Então, o objetivo é a conquista de 30% de um mercado. Aí é um exemplo de um objetivo estratégico. A empresa quer crescer 30%. E aí, o que ela faz? Para crescer 30% em 6 meses, ela vai criar metas fracionadas. A meta mensal pode ser fixada em 5% do mercado. Porque se ela bota 5 vezes 6, 30. Então, de 5 em 5, ela completa a meta motivo, que é o objetivo. Muito bem. E aí, vamos lá. Como é que vocês conseguem construir objetivos estratégicos? Qual é a estrutura para vocês construírem bons objetivos estratégicos? Primeiro diminuir o custo de propriedade. Então, o que você tem que fazer? Você usa o verbo no infinitivo, aí você propõe uma ação, você verifica se é mensurável, porque é um objetivo estratégico, tem que ser mensurável, e diz o que você vai fazer e não como. O que você vai fazer. Então, a partir daí, funciona dentro de uma perspectiva de criar níveis, ou seja, existem vários níveis de meta. Eu posso ter uma meta a médio prazo, a longo prazo, a curto prazo. E aí, no caso, quando eu falo de indicadores, eu posso falar também de indicadores de médio, curto ou longo prazo. Então, eu posso ter indicadores operacionais ou de rotina, indicadores de gestão ou tático, e indicadores organizacionais ou estratégicos. Então, vejam, os objetivos estratégicos, alguns exemplos que a gente pode citar: a empresa pode querer aumentar a margem operacional, reduzir custos, buscar maior faturamento, implementar o CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, aumentar a satisfação do cliente, estruturar a área de atendimento ao cliente, melhorar a produtividade, promover a valorização das pessoas, montar processo para atendimento de chamadas, desenvolver competência do negócio. Então, tem vários objetivos. Se você observar, começa sempre com um verbo, né? E diz uma ação que você tem que fazer, aumentar a margem. E aí, a partir daí, você tem um movimento, né, de ação. Então, como definir objetivos estratégicos para a área comercial que estejam alinhados com os objetivos da empresa? Bem, por experiência, os vídeos muito longos, eles são cansativos. Então, eu vou quebrar essa nossa aula em vários vídeos. Então, vou finalizar aqui e depois eu volto no próximo vídeo a partir desse slide, como definir objetivos estratégicos para a área comercial que esteja alinhado com os objetivos da empresa. Vamos trabalhar a área comercial e vamos depois levar também o conceito para a área de RH, para vocês poderem aí fazer uma comparação. Então, ficamos por aqui e logo, logo nós voltamos com outro vídeo. Até lá!